Bom dia, bom dia. Hoje eu quero ler com vocês uma palavra que está em Lucas, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 17 e o 18, que diz assim: E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Essa passagem, esses versículos que eu li, eles fazem parte da passagem que fala do filho pródigo. Por quê? Porque o filho mais novo, ele quis antecipar a sua herança, ele pediu para o seu pai antecipar a sua herança e saiu da casa de seu pai. E quando ele saiu da casa de seu pai, ele gastou tudo que tinha, esbanjou tudo que tinha, e chegou uma hora que tudo que o pai deu para ele acabou. E ele se viu nessa situação aqui. E ele lembrou que todos aqueles que trabalhavam para o seu pai tinham abundância, tinham a comida para comer. E ele ali naquele momento, ele estava comendo a comida dos porcos, porque ele conseguiu um trabalho, mas o trabalho que ele conseguiu foi junto, para cuidar dos porcos, então ele comia aquela mesma comida. E quando ele se deu conta, ele falou: eu vou voltar e vou voltar para o meu pai. Isso demonstra uma humildade genuína, Porque muitas vezes o nosso orgulho ele não nos permite voltar, não nos permite pedir perdão, não nos permite falar que a gente está numa situação difícil, não nos permite dizer que estamos passando certas necessidades, mas ele foi humilde e ele voltou para a casa do pai dele. E o que o pai dele fez quando recebeu ele? O pai dele fez uma festa. Ele viu o filho voltando e pediu para que preparassem a melhor roupa, para que preparassem um banquete, pediu para matar inclusive um cabrito. E ele falou: porque esse meu filho estava morto, está lá no versículo 24, e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E essa palavra aqui ele falou 2 vezes nessa passagem. Ele falou para o seu servo quando pediu para trazer um bezerro, para matar, para fazer o banquete, e quando o filho mais velho também o questionou: pai, mas ele foi embora e voltou, e agora o senhor está fazendo essa festa? E ele repetiu: era necessário, alegramos e folgamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quantas vezes nós também nos perdemos? Quando a gente está num momento difícil, de dificuldade, de necessidade, a gente busca Deus, a gente pede para Deus e Deus nos dá. E depois que Deus nos dá, a gente faz o quê? Muitas vezes a gente se afasta. A gente se afasta e esbanja tudo aquilo que Deus nos deu. E aí isso me faz refletir o como esse pai representou Deus, Deus, ele não vai nos julgar quando a gente voltar. Ele vai estar ali disponível para nos ouvir, para nos ajudar, para nos estender a mão, para suprir as nossas necessidades. Porque Deus é o nosso pai, é o nosso pai maior. É aquele que deu o seu filho para morrer por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje. Então essa palavra, ela falou muito ao meu coração e eu gostaria que falasse no seu também. Quantas vezes o que falta é só a gente ter um coração humilde, que a gente seja como esse filho, que a gente reconheça que errou, que pecou e que a gente volte, que a gente peça perdão, que a gente retorne ao lugar que é nosso, ao lugar que a gente deve estar, e que a gente possa ter esse coração todos os dias. E eu fico pensando, se ele não tivesse passado tanta necessidade ou tanta dificuldade, será que ele teria voltado? Será que ele teria reconhecido uma falta do pai, de tudo aquilo que ele tinha, se não fosse uma necessidade, digamos que até financeira, porque era uma necessidade de alimentação, uma necessidade de trabalho, uma necessidade de onde morar. E quantas vezes a gente, inclusive, acaba intervendo nos planos do Senhor. Agora eu quero até não falar mais assim diretamente de nós, mas quantas vezes as pessoas elas precisam passar necessidade para voltar
ao lugar para voltar ao Senhor, para buscar o Senhor, e às vezes a gente quer intervir. Muitas vezes a gente ajudar demais as pessoas, a gente impede também do cumprimento dos planos do Senhor. E aqui eu já estou trazendo junto uma outra reflexão que Deus falou no meu coração. Muitas vezes quando a gente vê alguém em determinadas situações difíceis, necessidade, dificuldade, a gente tem que ter também como cristãos, como filhos de Deus, saber discernir o que é nossa responsabilidade e o que não é, porque às vezes Deus está permitindo a pessoa passar ou permitindo que a gente passe para que a gente aprenda e não para que a gente intervenha no plano dele. Muitas vezes tem alguém no nosso lado passando por algo que a gente tem que deixar, a gente não pode assumir a responsabilidade, porque talvez seja aquilo ali que Deus está permitindo para que a pessoa volte. Então, que essa palavra do filho pródigo, ela entre no seu coração, no sentido de reconhecer quando você tem que ser humilde para voltar, para estar perto de Deus, para agradecer por tudo aquilo que Ele te deu. Eu digo para você e também para mim, né? Tudo que Ele nos deu, mas que a gente também possa analisar quando é permissão de Deus e quando não é, com relação ao outro. Que a gente não queira assumir o papel de Deus também na vida do outro. Que a gente saiba entender que muitas vezes é Deus que está permitindo o outro passar e que às vezes a gente não tem que intervir, porque a nossa ajuda atrapalha, a nossa ajuda impede o plano do Senhor. Se o filho pródigo ele não tivesse passado tanta dificuldade, talvez ele não voltaria, mas Deus permitiu que ele passasse para ele voltar. Talvez ele pudesse ser ajudado por alguém, talvez alguém pudesse ajudá-lo ele em algum momento, mas Deus não permitiu, porque ele precisava passar por aquilo ali para voltar. Então que a gente possa estar com o nosso coração, com os nossos ouvidos, com o nosso olhar atento àquilo que é a vontade do Senhor, porque não cai uma folha de mármore se não for permissão dele, e que a gente tenha esse entendimento, que a gente tenha esse discernimento e que a gente tenha um coração humilde para reconhecer quando é o momento de nós voltarmos e quando é o momento de nós não ajudarmos, porque às vezes a gente ajudando a gente atrapalha também. Então essa palavra eu acabei ficando um pouquinho mais extensa, mas Deus falou no meu coração com relação a essas duas situações e eu creio que eu estou aqui cumprindo um propósito, né? Então, se é da permissão de Deus que eu compartilhe isso aqui com vocês, eu acredito que é porque vai de encontro ao coração de alguém que está me ouvindo. Amém? Que essa palavra alcance o seu coração, que essa palavra, ela revigore o seu dia e que ele seja abençoado. Então, vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada pelo momento de comunhão contigo, obrigada pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor venha de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, que elas estejam, Senhor, assim como eu, todos os dias, buscando o entendimento da Tua palavra, tendo um coração humilde, Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que essa passagem do filho pródigo nos ensine que sempre há a oportunidade de reconhecer os erros e perdoar e voltar para o lugar que é nosso, para perto de Ti, para perto do Senhor. Que essa palavra ela alcance cada uma das pessoas que precisam voltar para Ti, que precisam se arrepender, Senhor, e voltar para a Tua casa, voltar para a Tua presença, Deus. Eu entrego nas Tuas mãos o meu lar, a minha família nesse dia e peço que assim como o Senhor abençoa tanto a minha família, que o Senhor abençoe a família dessa pessoa que está me ouvindo. Que nesse dia a Tua palavra ecoe em cada coração e que ela seja enraizada para que a gente não esqueça de ter humildade, para que a gente não esqueça de ter um coração atento à Tua vontade, para que a gente não esqueça, Senhor, que tudo tem um propósito e que o Senhor sabe todas as coisas e que a gente tenha o discernimento de entender aquilo que é a Tua permissão, tanto para a nossa vida quanto para a do outro. Nos abençoe, nos guarde, abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém.